Bem-vindo ao YouTube Economirna. No vídeo de hoje você vai aprender tudo o que precisa saber sobre as debêntures. Afinal, as debêntures são os investimentos mais rentáveis da renda fixa? É isso que eu vou te falar. Mas para começar, eu quero saber, você já investiu em debêntures, sim ou não? Coloca aqui embaixo nos comentários para mim. Ponto importantíssimo. Tem um relatório do BTG falando sobre debêntures e indicações de debêntures que os analistas do BTG selecionaram. Então é importante você ir lá ler esse relatório, que é bem interessante para você aprender mais sobre o assunto. E se você quiser indicação de uma boa debênture, você também vai ter. Então clica aqui no link da descrição. As debêntures, elas são títulos de dívidas emitidos por empresas e funciona como um empréstimo feito para que as companhias elas consigam realizar os seus investimentos. Importante falar que as debêntures são títulos de médio a longo prazo, então não coloque o dinheiro da sua reserva de emergência em debêntures. Ficou claro? Geralmente, elas oferecem sim uma rentabilidade mais atrativa do que os investimentos tradicionais da renda fixa, como CDBs, LCIs, LCAs, títulos do Tesouro Direto, porque elas têm sim um risco maior. Lembre-se, quanto maior o retorno oferecido, maior também é o risco que você vai estar correndo. Ao investir no Tesouro Direto, você empresta o dinheiro para quem? Para o governo. E sim, esse é o investimento mais seguro da nossa economia. Ao investir em um CDB, uma LCI, uma LCA, você tem a cobertura do FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, ou seja, se essa instituição decretar falência, meu amigo, você está assegurado em até R$250 mil por CPF por instituição, o que te dá uma segurança extra, não é mesmo? Agora, ao investir nas debêntures, você não tem a cobertura do FGC, ou seja, o risco é maior, visto que depende inteiramente da empresa que você emprestou o dinheiro. Vale lembrar que elas são emitidas por sociedades anônimas de capital aberto ou de capital fechado, mas o público ele só tem acesso aos títulos emitidos pelas de capital aberto, devidamente registrados, na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. O tipo de rendimento, as taxas, o vencimento, o investimento mínimo e as garantias variam conforme a empresa. Então, você precisa pesquisar todas essas questões com bastante atenção antes de você ir lá e fazer a aplicação. Essas informações, elas constam na escritura de emissão, que pode definir até onde serão investidos os recursos captados com essas debêntures. Nela também são descritos todos os detalhes do título, como a possibilidade de conversão em ações, participação nos lucros da empresa, tipos de garantias oferecidas e etc. Existem alguns tipos de debêntures, mas sem dúvidas a mais falada são as debêntures incentivadas, porque, como o próprio nome diz, elas recebem um incentivo do governo por investirem em projetos de infraestrutura, para melhorar aí o nosso país. Logo, elas são isentas da cobrança do imposto de renda, Uma beleza para o investidor, é justamente para incentivar o investidor a emprestar dinheiro para essas empresas. Em relação ao rendimento das debêntures, elas podem ser pré-fixadas, pós-fixadas, híbridas, e algumas debêntures elas podem pagar cupom de juros no vencimento do título e outras semestralmente. Neste último caso, o investidor ele vai receber os juros todos os meses e o valor principal vai continuar lá aplicado. Mas afinal, qual rende mais? Um título do Tesouro ou uma debênture? Onde investir o meu dinheiro, Mirna? Eu tirei uns prints aqui lá da minha conta do BTG para eu te mostrar algumas diferenças e eles vão aparecer agora para você. Por exemplo, no momento que eu tirei esse print aqui, o Tesouro IPCA 2029, ele estava pagando uma taxa de juros de 5,25% ao ano. Lembrando que o Tesouro IPCA tem a cobrança, do imposto de renda. Já o Tesouro IPCA 2035 estava pagando uma taxa de 5,36% ao ano. Agora vamos dar uma olhada em umas debêntures que eu separei aqui. Por exemplo, essa aqui, da Telecom SA. Olha a taxa oferecida. IPCA mais 9,53% ao ano. Enquanto o Tesouro IPCA 2035 estava oferecendo 5,36% ao ano, mais a variação do IPCA, esta debênture está oferecendo 9,53%.
0,53. Gente, e é uma debênture incentivada, tá? Isenta da cobrança de imposto de renda. Nós temos um outro exemplo de debênture aqui, ó, da Eletrobras, que também é uma debênture incentivada, e é IPCA mais 5,47. Então, sim, está pagando a mais, né, do que o Tesouro Direto. Outros exemplos aqui, IPCA mais 8,04, IPCA mais 7,73, e tem aqui, ó, a data de vencimento, se você olhar, por exemplo, essa daqui da Vero SA. Tem a taxa IPCA mais 7,73% ao ano, o vencimento 17/3/2030, olha, bem, título longo, hein? Juros semestral, então você vai receber o cupom de juros aí semestralmente, e amortização anual a partir de 15/3/2027. Aplicação mínima, tá aqui o valor, isso aqui é o mercado secundário, tá, dessa debênture. Então presta atenção aqui, Mirna, eu posso ter debênture na minha carteira de renda fixa? Pode, só não tenha toda a sua carteira de renda fixa em debêntures, porque o risco é muito maior. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma debênture na minha carteira de renda fixa. Por quê, gente? Eu tenho minha reserva de emergência, eu tenho meus investimentos de curto a médio prazo e eu quero mais segurança com a minha carteira de renda fixa porque agora eu estou aumentando cada vez mais a porcentagem de renda variável, né? Ou seja, ações e FIIs na minha carteira. Então, eu não quero correr risco ali com renda fixa. Quero o mais seguro possível. Eu vou correr risco com a renda variável, mas isso não impede você, né? Às vezes a sua carteira de renda fixa é uma carteira 60%, 70% do seu patrimônio, de ter aí uma porcentagem, 5%, 10% aí em debêntures. Mas saiba escolher uma boa debênture, tá bom? Do mais é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.